Oi, oi, boa noite. Primeiro espero encontrá-los todos bem, todos com muita fé, com muita paz, com muita saúde, acreditando que esse momento de pandemia vai passar. E hoje o nosso encontro aqui, mais uma vez, pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB da 12ª Subseção de Campos Goytacazes, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema mais que atual, que é fake news nas campanhas eleitorais. Quem estará conosco hoje é o nosso amigo, o advogado Rafael Najimi, que foi advogado, procurador do município de São João da Barra, é ex-assessor do ministro do STF, Tribunal Superior Eleitoral, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral e, acima de tudo, um grande amigo com quem trabalhei, com quem tive a honra de trabalhar em conjunto assim que comecei minha carreira. Então, deixa eu chamar aqui o Rafael para começar conosco. Só um minutinho. Enquanto o Rafael entra aí, então, o nosso tema é um tema bem instigante. Vou dar uma boa noite aí para o doutor Gustavo Quintete. Boa noite, Rafael. Boa noite, Priscila, tudo bem? Me escuta bem? Você me ouve bem? Ouço bem. Rafael, muito obrigada pela gentileza de você aceitar de pronto o nosso pedido aqui da Comissão de Direito Eleitoral. Além de um excelente profissional, a quem tenho muito orgulho, a quem acompanho o trabalho e tive a honra de começar minha vida profissional com você, né? Também trabalhamos juntos, atuamos juntos no direito eleitoral. Dá uma boa noite aí para a Carol, que eu já vi que entrou, Milena, a Marcela, que também faz parte da nossa Comissão de Direito Eleitoral. E iniciar o tema, porque o tema é muito instigante, né, Rafael? Você já até teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre ele aqui na OAB Campos, né? Com uma outra comissão. E, em primeiro lugar, a gente tem que definir o que é fake news, né? Exato. Acima de tudo, o que é fake news? Porque todo mundo fala, fake news é notícia falsa, fake news é divulgar matéria não verdadeira, e não é bem assim, né? Fake news para quem trabalha com direito eleitoral, a gente já está bem acostumado, bem familiarizado com o tema, porque a gente vive muito isso, né? Mas o fake news ele começou a ser bastante divulgado, sobretudo nos Estados Unidos, na campanha do Obama, mas ganhou força mesmo de 2016, se não me engano, que foi a do Trump, né? E o termo foi usado para tratar de aquelas notícias, né, que eram divulgadas, as desinformações, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do que é de fato um fake news, que é um conceito importado para o Brasil, mas importado, no meu sentir, inclusive numa forma literal de tradução e não, na verdade, no que realmente é. Acredito que a partir desse momento, de agora, que estamos até adotando realmente o que é o fake news, né? Sim. Então, bom, primeiramente, obrigado. Primeiramente, queria agradecer, agradecer o convite, realmente agradecer ao AB novamente. Da outra vez eu abordei o adiamento das eleições e falei dos eventuais fake news, etc., no adiamento, né? Na propaganda. Então foi só um, como é que eu vou dizer, foi de passagem. Então eu queria agradecer, parabenizá-la pela iniciativa, dizer que nos conhecemos realmente há muitos anos, que é uma honra por essa iniciativa que está trazendo muita gente, muitos queridos amigos também, né? Como semana passada você trouxe, vai trazer outros. Não vou falar o nome porque senão poderia faltar algum e ficaria chato. Mas assim, trazendo grandes juristas do Brasil para abrilhantar e nossos conhecimentos. E agradecer poder fazer parte disso, dizer que trabalhamos juntos realmente, né? Ótimos tempos corridos, né? E de eleições bem tumultuadas. Bom, sua ponderação inicial é importantíssima, porque realmente a gente começa a discutir fake news. Eu preparei um roteiro para tentar não me perder muito, mas dentro do que a gente for conduzindo, eu vou adaptando. E vocês
acertou, lógico, porque conhece o tema, exatamente o primeiro problema. A gente começa a debater fake news sem saber news. Então isso é um problema sério. A gente começa a importar uma tradução literal e transformar coisas que não são fake news em fake news. Bom, eu vou retroagir um pouquinho na era Trump e para falar sobre o tema, já antecipando que ele não é um tema de internet. A gente fala e realmente a gente começa a debater longamente na internet, mas fake news é um tema anterior. Na eleição, para a gente ficar no processo eleitoral, vou usar alguns exemplos que as pessoas vão lembrar. Jornais fraudulentos, que eram muito comum em municípios que não tem principalmente veículos, rádio e televisão, só tem retransmissoras, não tem geradoras de sinal. Então as pessoas espalhavam aqueles jornais com notícias com calúnias ou atribuindo crimes ou difamações e botavam realmente embaixo de portas, espalhavam em praças. Isso era muito comum. Os folhetins nas vésperas de eleições também. Isso, na véspera do pleito. Na véspera do pleito era uma festa, dizendo que o candidato estava cassado. E aí o candidato não tinha tempo de rebater. É lógico que a internet potencializou ao infinito, né? Mas o boato, a maledicência, a mentira, que prejudica, porque nós vamos ver que o conceito tem essa necessidade, ela foi potencializada e ganhou as discussões com a internet. Não é um conceito simples, nós não vamos esgotá-lo hoje. Tem pessoas estudando há anos e anos, né, no mínimo uns 5 anos, né, dos efeitos da política americana, depois no Brexit, no Reino Unido, se debruçando sobre isso no mundo inteiro e não se chega a um conceito unívoco porque não existe. Então nós vamos tentar dar um panorama para realmente acabar com essa confusão que você disse, desse tema, desse nome importado. E o problema começa no nome, realmente. Ele se popularizou, muita gente vai lembrar, quem acompanha, se popularizou realmente na eleição do Trump. Né? Existem muitos nomes, eu não gosto de nomes importados, mas tem alguns casos que a gente não tem como não adotá-los. Né? E existem nomes que possuem conceitos enormes, eles trazem uma definição. Você vai escrever artigos ou até livros, então os alemães são muito bons nisso. Um nome você tem, às vezes, um livro para explicar aquilo. Enfim, mas com a fake news aconteceu um problema. Ela é um nome que acabou virando sinônimo do instituto, mas realmente ela não traduz de maneira, eu diria, adequada o instituto. Trump popularizou porque tudo para ele era fake news, e aí ele, ao popularizar o nome, ele popularizou a confusão. É célebre vou dizer, a agressão verbal que ele fez a um jornalista, porque o nome é esse, ele chamando um jornalista, isso tem na internet, você é um fake news durante a campanha. Pô, ninguém pode ser um fake news, né? Como é que uma pessoa é um fake news? Então, assim, isso dá a noção da confusão que ele começou a criar. E popularizou, o troço disseminou no mundo inteiro. Alguns anos atrás, até a última eleição no Brasil, os estudiosos discutiam, e eu ponderava com alguns amigos, que o nome está errado, e buscando o nome correto. Isso é enxugar gelo. Não existe. Quando o nome se populariza, você pode até explicar, como a gente vai fazer aqui. Mas não adianta. Aí adotaram outros nomes, em outros países também, não pegou. O nome que hoje em dia está na capa dos livros, até das pessoas mais técnicas, é fake news. Né? Porque senão a pessoa não vai saber. Mas a fake news, vamos tratá-la assim, né, como fake news, ela traz no bojo, na verdade, uma desinformação. E não uma notícia falsa por si só. A gente vai ver que nem toda fake news precisa ser mentira, falsa no sentido de mentira, né? A tradução essa notícia é mentira. Então, nem toda fake news é uma mentira por si só. E uma mentira também não é só uma fake news, apesar de na tradução e acabar no dia a dia se caracterizando como fake news. E aí tem um outro problema que a gente importou, e esse problema juridicamente é mais grave. As pessoas estão se defendendo com fake news. Então, se eu não gosto do seu comentário, isso é um fake news. Uma fake news, né, para portuguesar. Então, isso é uma fake news porque você falou alguma coisa que não me agradou. E aí entra na justiça dizendo, uma fake news, e às vezes o judiciário embarca nisso, e não é. Né? Não é porque me desagrada que é fake news. Né? Não é porque tem um tom jocoso, ou porque é até, de certa maneira, ofensivo, que se caracteriza como fake news.
eu gosto de 3 características que tem que estar presentes, e aí vou dar o nome do professor Diogo Reis, que é do Brasil, é um dos grandes especialistas em fake news, viaja o mundo falando e estudando sobre fake news já há muitos anos, né, quando a gente ainda nem estava começando a debater o tema. Ele traz 3 requisitos que também não são suficientes para matar a definição, como ele mesmo gosta de dizer, que é uma questão falsa, um dano e uma vontade de enganar. Por quê? Por que isso? Falso não necessariamente como mentira, como eu disse. Então, é uma falsidade que às vezes é no momento, como a gente vai ver lá na frente. É uma coisa verdadeira que foi deslocada no tempo que passa a ser uma questão falsa e não é uma mentira, é uma verdade. Um dano. Na verdade, fora de contexto. Fora de contexto. E com o ânimo de provocar, de enganar. Ela tem que ter esse ânimo. Se eu pego uma mentira, simplesmente sem nenhuma vontade de enganar e não geradora de dano, eu não tenho fake news. E para o nosso problema aqui, o dano é sempre, lógico, para os candidatos também, para os envolvidos, mas é o dano para a democracia. Né? Porque se você aplica fake news no processo eleitoral, no processo democrático, você pode atingir a democracia. Essa é a maior preocupação que a gente deve ter. Eu acho que a justiça eleitoral, os operadores do direito, muitos se preocuparam no começo em acabar com todas as fake news, em controlar. Eu defendo desde sempre que isso além de impraticável, impossível, não acho uma atitude boa. E a gente vai ver também. E uma coisa que é importante no conceito, um fator negativo. Opinião não é fake news. Então, a minha opinião não pode ser fake news. Eu tenho direito de opinar. Esse candidato, eu acho que ele não presta, minha opinião. Eu não posso dizer, esse candidato, ele é criminoso. Ele é um criminoso por isso. Aí já não é opinião. Eu estou atribuindo uma inverdade a ele, gerando um dano, com vontade de enganar os eleitores. Agora, a minha opinião não pode ser controlada. Isso é um risco. A gente está caminhando para um controle de opiniões. Isso é um problema que eu vejo muito perigoso na justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral tem um caráter que potencializa a fake news. É um processo curto, célere, né, que precisa ser controlado rapidamente. E tem uma metáfora que eu gosto muito, que você precisa controlar fake news rápido, isso é verdade. Você controlar uma fake news depois que ela se espalhou, não vou lembrar quem diz isso, é como você dar um tiro no enxame de abelha. Não serve para nada. Você não controla um enxame de abelha com tiro. Então, é mais ou menos por aí. Só que essa pressa não pode cercear a informação. Porque a informação é muito importante no processo eleitoral. Se você não tem informação, se você começa a controlar demais a informação, você compromete o próprio processo eleitoral. É o exemplo que a gente fala muito no direito do doente morrer da cura. Né? Você não pode limitar de tal maneira a informação que ela não chegue de maneira adequada. Se você começa a controlar isso previamente, você vai gerar isso. Em relação à opinião, tem uma frase do senador americano, que eu gosto muito, ficou famosa também, que ele diz o seguinte: todo mundo tem direito à opinião, mas ninguém tem direito aos próprios fatos. Isso resume bastante o problema que a gente está enfrentando em relação à desinformação. Fake news. Eu posso te interromper um minuto? Deve. Foi muito importante essa ponderação sua, eu queria só complementar, porque ontem foi aprovado no Senado o projeto de lei para tratar justamente ele já está apelidado como a lei de combate à fake news, né? Eu anotei aqui um trecho, inclusive, do relator desse processo, em que ele critica alguns pontos do projeto de lei. O relator foi o senador Ângelo Coronel, e ele fala exatamente isso. Ele fala que quando no projeto de lei eles tentam, na verdade, traduzir o conceito de desinformação. E aí ele fala uma coisa importantíssima, que é exatamente o que você falou. Ele diz assim, a atividade de rotular determinada informação como falsa é em si uma manifestação de opinião, a opinião do verificador. E não nos parece seguro estabelecer que alguém possa, numa atividade de emitir opinião, classificar determinado conteúdo como desinformação ou não. Principalmente porque, como dito, não nos parece possível estabelecer um conceito desse fenômeno sem oferecer risco à liberdade de expressão. Então, eu acho que caminha no mesmo sentido. Sim. A gente está com um projeto que foi aprovado ontem,
que já caminha sim, para a Câmara de Deputados, né? sim. E que tenta rotular o que é a desinformação, É, justamente emitindo opinião. é um problema, o projeto em si, né? Eu não acho, não tenho uma crítica ao projeto, a ideia de tentar uma solução, né? Sim, Lógico. Mas concordo com a crítica. O projeto eu acho que ele é necessário, é urgente, né? Mas eu acho que os envolvidos vão dizer que não. Eu já ouvi várias entrevistas de envolvidos, estou dizendo pessoas sérias, sem ser opinião técnica. Eu acho que houve pouco debate. Um projeto tão sério, a União Europeia está debatendo isso há muito tempo e não chegou a um consenso ainda. Porque você controlar, o que você pontuou, você controlar a informação, talvez é mais perigoso do que a disseminação de fake news. Talvez, sim, não tenho certeza que seja. Na história da humanidade, a gente tem que olhar a história, né? A história não se repete de maneira igual, mas ela é cíclica em muitos casos. Nunca deu certo o controle da informação. Eu não conheço nenhum estado, nenhum momento da história onde o controle da informação, por mais bem intencionado que tenha sido, fazendo já a ressalva do momento, acho que a lei é necessária, a discussão, enfim, mas acho que tem muitos pontos na lei complicados, realmente. Acho que o controle prévio é um deles, o controle prévio que eu digo assim, essa rotulação de dizer o que é e o que não é, até porque não vão conseguir, né? É impossível, né? Você rotular, nós vamos dar alguns exemplos aqui que isso fica claro. E mais, você criar um órgão que vai controlar isso. Isso, para mim, ontem teve uma votação, teve algumas emendas, já vai voltar. Confesso que eu não li de novo, foi ontem à noite, já hoje não tive tempo de ler como ficou o projeto, a tentativa, né, de do mudança. Mas, substituto. enfim, existe um órgão de controle, não funciona. Quem diz o que é verdade? Foi o que ele perguntou, que todos nós estamos perguntando. Quem vai dizer o que é verdade? Né? Você desinformar, desculpa, você impedir que a informação chegue, é uma forma de desinformação grave. Controlar a informação é muito perigoso. E aí é uma crítica que o projeto traz boa e para discussão quem controla a informação hoje? E quem controla a informação? A discussão é salutar. Os grandes, por exemplo, para usar um exemplo hoje, o Google ele pode decidir o que a gente lê. Né? Ele pode decidir que um fato não existe, por exemplo, para ser bem caricático. Se o Google resolve dizer que um fato não sumiu com ele da internet praticamente, porque é praticamente um monopólio, só quem buscar muito vai achar aquele fato. Então, assim, e quem controla isso? Né? Quem controla? Tem que ter. Nós temos os checadores, né, não oficiais, isso eu acho um serviço importante, que surgiu, né, com a internet. São grupos, alguns sem fins lucrativos, outras empresas mais organizadas, outras até empresas ONGs, enfim, que controlam, checam a informação, não controlam, checam, dizem, isso parece falso por isso. Isso não impede que a informação chegue, mas ele não tem esse poder, né? Então, realmente, eu acho que é uma discussão ainda necessária e não concordo também com esse conceituação, não concordo porque eu não consigo achar, né? Humildemente seguindo outros que são muito mais dedicados ao tema do que eu pelo mundo inteiro e não conseguiram achar um conceito. É interessante, de... Rafael, alguém aí falou na pós-verdade, porque não tem como você falar de fake news sem falar na pós-verdade. Por que Sim, acontece? Quando a gente tem os fatos que perdem solidez, as pessoas passam a construir sua própria verdade. Eu sim. acredito naquilo que me oferece o conceito que eu quero seguir, Sim. né? Esse O que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. Então, se a isso é informação um que vem para mim, fator. né? Se a informação que vem para mim é o Sim, que eu quero, automaticamente é verdade. Agora, sim, se a informação que vem para mim não é o que eu quero, ela passa a ser rotulada por mim como uma informação falsa, como uma sim, desinformação. Então, sim. é Isso é complicado isso você é um fator. estabelecer um... Mas eu acredito que esse fator aí que está o problema, me antecipando um pouco, eu acho que o subjetivismo, o Estado não pode entrar nesse subjetivismo. Sim. Né? O Estado não pode. Se eu quero acreditar, tem até uma chat que começou na Argentina, chegou para o Brasil agora, recentemente, foi traduzida, mas começou lá. Era um senhor olhando uma coisa na internet e provavelmente um filho atrás falando, mas isso é fake news. Mas é exatamente o que eu acredito. Quer dizer, é mais ou menos traduzindo o que você falou aí. É verdade, é o que eles chamam de viés de confirmação. Os estudiosos chamam de viés de confirmação, que é um agravante, mas é aquela história para traduzir bem, eu gosto desse termo, pregar para convertido. Né? Aquilo é o que eu quero ler, eu vou buscar aquilo. Eu vou buscar aquela informação. Eu não estou me importando com aquela verdade. O Estado tem que controlar, o Estado, a sociedade, melhor dizendo,
os danos gerados por isso, não o fato em si. Porque, por exemplo, se eu quero acreditar que a Terra é plana, eu posso controlar, não estou entrando em debate de viés político, mas me parece que há muito tempo a gente chegou a um consenso científico e não foram apresentadas provas em contrário, mas tem grupos enormes no mundo inteiro acreditando que a Terra é plana. Eu posso controlar essa informação se ela não está gerando nenhum dano, nenhum tipo de prejuízo? Será que o Estado pode? Não, não pode. Essa verdade é objetiva, me parece uma verdade objetiva com respeito a quem pensa o contrário, é uma verdade objetiva. A Terra é plana. Eu posso controlar essa verdade? Quem defende que sim, pode. Então eu vou tirar essa informação. Se um dia eles provarem que a Terra é plana, né? A gente não acredita nisso, mas como é que eu tiro essa informação? Estou usando um exemplo um pouco caricático, mas tudo hoje vira política, né? Não estou falando de política não, tá? Estou falando não é uma crítica política. Mas essa informação é controlável? Eu acredito que não. Mas a pessoa que vai buscar essa informação, ela vai atrás de um viés de confirmação. Né? Ela vai atrás de ouvir o que ela quer, como você falou. Ela só acredita e só quer buscar essa informação. Tá? Então, assim, isso é fato. Esse tipo de pessoa que acredita nisso, a meu sentido, os estudos ainda são muito... As pesquisas são muito incipientes ainda. Traz pouco reflexo para a eleição, porque ela já acredita naquele candidato, ela já vota naquele candidato, ela não quer nem confirmar nada, ela quer quase é o que a gente chama de viés de confirmação, mas ela quer quase quase um prazer ler coisas contra o seu adversário e a favor de quem ela acredita. Então, é um grupo que não gera, acredito, tanta preocupação, mas, lógico, a informação não é seletiva, ela atinge a todos, então a informação é verdade. Existe um grupo que vai para a internet e vai para o WhatsApp para buscar a confirmação do que ele acredita, né? E é aquela história que a gente está vivendo um momento muito de sim e não, né? Então as pessoas gostam de uma coisa e só querem saber daquilo, né? A gente está vivendo um momento binário, né? Como alguns falam, sim e não. Né? Um ou dois, verde e amarelo. Não tem Você não tem meio termo. O meio some. E em relação a fake news, voltando, um complicador, um minuto, nós temos alguns fatores só para concluir a questão do problema, que as pessoas, como você falou, acreditam muito que fake news é uma mentira clara, que eu olho aquilo é mentira. Nem sempre é assim, então é difícil, dentro do que você falou, dizer o que é verdade e o que é mentira. Por exemplo, 3 exemplos que deixam isso bem confuso. Um fato deslocado do contexto. Por exemplo, fato deslocado do contexto. O fato é verdadeiro. O fato aconteceu. Uma foto, para ficar na seara política, uma foto retirada, por exemplo, num congresso. Um candidato está num congresso, alguém vem e tira uma foto com ele. Isso é comum, você está lá, acabou de palestrar, desceu, a pessoa tira a foto, tal, acabou, foi embora. Depois se publica essa foto e coloca algo do tipo assim, fulano se diz muito honesto, mas tem que explicar as relações, tem que explicar por que anda com pessoa, porque descobre que essa pessoa é um criminoso, foi condenado por corrupção para ficar na seara política, desvio de verbas e tal. Quer dizer, o fato é verdadeiro, a foto aconteceu, ele conhece de oi, tira uma foto comigo da palestra. Mas foi completamente deslocado do contexto. Né? E aí você manipulou a conclusão e isso pode se espalhar de maneira, né, de maneira como a internet consegue fazer. Então, isso seria quem controla essa verdade. Né? Tem que ser controlado depois. Mas e antes? Quem vai controlar? Quem vai mandar não tira isso do ar? Né? É delicado. Né? Tem que ser controlado, tem que ser comprovado os fatos, mas é difícil você controlar a prioristicamente. Um outro problema, um fato antigo transportado para o presente. Isso é muito comum em política. Uma foto, um almoço na casa de alguém, e aí eu estou lá, o candidato tira uma foto, almoçando com fulano, depois eles viram desafetos, por N motivos, e aquela relação prejudica o candidato, a prefeito, para ficar numa eleição municipal. E aí joga essa foto na internet, espalha de novo, fala, fulano diz que prega a novidade e tal, mas almoça com ciclano. Almoça quando? A gente não sabe. É mentira? A foto não é mentira, o almoço não é mentira, ele almoça com fulano, mas ele não almoça, ele almoçou com fulano. Né? Ele almoçou há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Isso tem que ser repreendido se o candidato, se houver um prejuízo ou um dano? Tem.
né? O candidato pode entrar, ou o cidadão entrar dizendo, ó, nesse contexto isso é um fake news. É uma notícia falsa no contexto, é uma desinformação. Ele está fazendo crer nos eleitores, e aí o dano, que eu me filio a essa corrente antiga que eu combato hoje em dia. Olha que problema, e na verdade não tem praticamente mentira. Né? É uma manipulação da verdade. Uma manipulação da verdade. É um falso porque ele é falso, porque no contexto aquilo é falso. Você trouxe para um momento atual sem explicar, você não mentiu. Ele almoça, né? Já teve almoço, mas não hoje em dia. E o outro que é pouco explorado e que acredito que vai começar a surgir também é a desinformação positiva. Quando a gente fala em fake news, a gente sempre pensa assim, calúnia, injúria, como eu usei os exemplos aqui, não, tá destruindo a imagem de fulano. Mas e a fake news positiva? Por exemplo, para ficar um exemplo, um candidato começa a espalhar que ele construiu 1000 casas, que ele construiu não sei quantas escolas, que ele reformou tudo, então ele fez nada no município. Fez nada, ele foi uma administração péssima. Ele dizer que ele é o melhor candidato, isso não é controlável. Eu fui o melhor prefeito de todos esses tempos. Sinceramente, isso é opinião, né? Como a gente falou, não pode se controlar. Prove que você foi o melhor prefeito. No ranking da tal, você não é o melhor prefeito. Como a gente vê algumas ações absurdas, isso não existe. Isso é uma opinião. Agora, eu fiz 1000 casas, eu fiz 3 escolas, eu fiz hospitais e não fez nada, isso é controlável. Se alguém entrar na justiça e falar, isso é uma desinformação. Ele está desinformando positivamente, ele não agrediu ninguém. Ele está enaltecendo a sua figura, mas de maneira a desinformar o eleitor, que pode votar nele, achando que ele fez isso tudo, né? No município pequeno isso é difícil de controlar, mas no município maior isso é mais fácil de acontecer. E é uma desinformação positiva. Então, olha como é que o conceito é complicado. A gente dizer assim, não, fake news é isso. Né? E ele é complicado e me parece ser quase como um horizonte, porque a tecnologia não para de evoluir. Nós temos há muitos anos atrás, eu ouvi uma entrevista que fiquei um pouco assustado, como a história está saltando, né, em termos tecnológicos. Isso agora é comum, não tão comum, mas já está acontecendo, que é a deepfake. Né? Deepfake eu estou conversando com você aqui e falo várias coisas, as pessoas pegam essa imagem e transformam minha palestra em outra coisa. Comigo falando, com a minha voz, com o meu gestual, com tudo igual, como se eu estivesse falando, e eu falando exatamente o contrário, por exemplo. E é difícil de se analisar e chegar, isso vai se dificultar cada vez mais com o tempo, né? Nós vamos ter que ter perícia daqui a pouco numa fala. Né? E já é comum, a gente vê, é assustador. Hoje em dia você vê assim, as pessoas vão se transformando em outras e falando com a mesma voz, falando coisas completamente diferentes. Como controlar isso? Como controlar o dano que isso pode gerar? Né? Então, assim, o controle da fake news... Desafio. É um desafio. É um desafio que não vai ter solução sem o apoio do receptor. Sim. E a gente pula pro outro... para a solução do caso, né? Não vou dizer a solução, mas para um dos agravantes que está envolvido na solução, primeiro, o viés de confirmação, a gente falou, que é um agravante, é perigoso, porque a informação não é direcionada, mas se ela fica, por exemplo, num grupo de WhatsApp fechado, onde todo mundo vota naquele candidato, dano, é lógico que se alguém conseguir provar isso na justiça, se ela gera um dano para o outro, ela é punível, tá? Não estou dizendo que não é, nem é controlável. Mas o reflexo para efeitos de estudos de ciência, ele é pequeno, ele é menor. Né? O segundo é a pressa em acreditar. Esse é uma era, a gente está vendo a era da pressa, mas não é uma coisa típica de internet também, não. O Daniel Kahneman, né, não tenho o nome que eu sou bom de milagre e ruim de santo, que eu brinco com meus amigos. O Daniel Kahneman, ele é o ganhador do Nobel, ele tem uma teoria, e virou um livro, que o livro chama-se Rápido e Devagar, na tradução em português. E ele divide o cérebro em 2 sistemas, rapidamente, não vou, até porque o livro é grande, não adianta, levaríamos algumas lives para explicar. E ele diz que o cérebro é uma máquina de conclusões precipitadas. Isso é verdade. O sistema 1, que ele divide, chama de sistema 1, acredita rapidamente. Só se você ativar o sistema 2 do seu cérebro, peraí, deixa eu checar, deixa eu ver se isso é verdade, deixa eu correr atrás. Isso na vida inteira. Decisões são tomadas, e isso é um fator evolutivo, segundo ele, e necessário para a nossa sobrevivência. Se a gente parasse para pensar em tudo antes de agir, né, fatalmente não estaríamos mais aqui. Né? Então, assim, isso eu acredito que também ajude muito, né, somado, né, uma brincadeira, a pressa de acreditar com a pressa de postar. Porque todo mundo quer ser o primeiro a espalhar. Né? Então, se eu recebi, eu quero jogar para frente antes que alguém coloque, antes que alguém mande.
E aí, aliado a isso, um outro problema que aí, sim, para mim é o mais grave, para mim não, para os estudiosos, né, é a ausência de educação. E aí, quando eu falo em ausência de educação, eu estou dizendo em ausência de educação formal, de só não. Estou dizendo em ausência de educação para questionar. Nosso modelo de educação não é que veio errado, ele precisa evoluir. Nós fomos educados, todos nós, praticamente, as gerações que estão aí também, pelo que eu vejo, nós somos educados para acreditar no que o professor fala e respeitar, não para questionar. E a gente leva isso para a nossa vida. Se eu recebo uma informação, eu acredito. Né? Então, o modelo de educação precisa mudar, mas a gente também precisa aprender e evoluir para poder mudar esse modelo, que é o professor que ensina hoje e o aluno que está aprendendo hoje vai repassar esse modelo, e hoje não é uma verdade mais. Né? Hoje em dia a informação está no Google, está em tudo que é lugar, você tem que saber checar. Se informar, questionar e checar. Existe para ficar no ramo do direito, que é importante, essa questão da checagem e do questionamento. Quer dizer, os romanos tinham um brocardo, perdoem a pronúncia, que era cui bono. A quem beneficia? Eles sempre perguntavam isso. Olha só, falando dos romanos. Roma. Cui bono. Antigo. A gente precisa perguntar a quem beneficia. Quando eu recebo uma informação, a quem beneficia essa informação? Por que ela está chegando até mim? Né? Será que ela merece ter credibilidade? Né? Numa campanha eleitoral, se eu recebo uma informação que prejudica alguém, ela interessa a alguém. Ela pode ser verdade, eu tenho que checar, é importante. No direito eleitoral, a gente tem um agravante que tem que ser combatido a sua limitação, que é o direito à crítica. A gente, infelizmente, tem uma enxurrada de decisões que tem mania, né? Mania, não vou usar a palavra, mas tem o hábito, né? Uma cultura, melhor dizendo, de limitar a crítica no período eleitoral. Por desconhecimento, por achar que está fortalecendo a democracia, não está, tá? Não está comprometendo a democracia. Então, no direito eleitoral, a tolerância com a crítica, ela é fundamental. Né? Ou você vai ver algum candidato, quem vai criticar meu adversário? Ele? Não, tem que ser eu. A crítica é necessária. Eu vou criticar meu adversário, lógico, uma crítica verdadeira. Uma crítica que, ainda que possa prejudicá-lo, mas é uma crítica que se destina a dizer que ele não merece ser escolhido. Eu não posso falsear, como a gente falou. Eu não posso deslocar as coisas da realidade. Agora, eu posso perfeitamente, devo até, criticar e dizer porque ele não merece ser um administrador, inclusive na esfera pessoal. O direito eleitoral tem essa tolerância necessária. Críticas que não são aceitas pessoalmente são aceitas no eleitoral. Por exemplo, questões envolvendo família. É um exemplo clássico, né, que se discute em outros países do mundo. Se um candidato defende a família, ou uma candidata, mas ele tem relações extraconjugais, existem vários julgados, não só no Brasil, que permitem essa divulgação. Por quê? Porque como que o eleitor dele vai votar no candidato que prega família acima de tudo, isso, aquilo, né, moralidade. Conservador, né? O eleitor conservador. Mais conservador. E não vai ter informação de que ele tem outra família. Não é uma mentira, é uma verdade. Ofende a honra dele, subjetiva? Pode ser que sim. Se ele fosse um cidadão comum, isso seria uma informação irrelevante. Talvez até o juiz fale, não, você não tem que ficar divulgando isso. Seu vizinho tem uma outra família, isso não interessa a ninguém. Não interessa a ele e a esposa, ou o marido, enfim. Agora, para um candidato, não. Isso é ofensivo, pode ser, mas isso é importante. Então, a gente tem que saber perguntar a quem interessa para avaliar, mas não precisando necessariamente que alguém diga essa informação não pode chegar até você, porque ela é ofensiva. Esse é o risco do controle que você falou, fechando o raciocínio, que a gente pode gerar para a democracia e que me preocupa mais do que as notícias falsas. Tá? Porque no próximo ponto, a gente encerrando esse, a gente vai ver que, eu vou dizer que eu acredito o seguinte, que a notícia falsa que eu mando, ou você manda para um amigo aqui, uma coisinha, isso não tem grandes importâncias para o processo democrático. Né? Tem que ser controlado, se extrapolar, o candidato se sentir ofendido, mas a justiça, o direito, ele não tem que se mobilizar e controlar isso. Né? A gente tem que controlar, e aí sim é o problema das fake news, da desinformação. É o mecanismo de desinformação. Né? E aí eu vou entrar em outro tema, não sei se você teria alguma colocação, te devolvo, porque aí a gente não avança. Até para a gente falar um pouquinho sobre isso que você falou, porque isso é muito caro para todos nós que somos advogados da área eleitoralista, esse controle da crítica. Porque Sim. A crítica, por mais ácida que ela seja, por mais que ela perturbe
a quem é dirigida, ela é necessária e ela faz parte do debate eleitoral. E assim a gente deve entender. Não raras vezes a gente se depara com decisões contrárias do judiciário, inclusive a nível de direito de resposta, a nível de retirada de propaganda do ar, enfim. Para a nossa live, eu dei uma olhada como que estava a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e confesso que fiquei um pouco mais aliviada, sabe, Rafael? Porque no julgamento que houve em 28 de maio de 2019, foi julgado um caso interessantíssimo, né? Que o relator foi o ministro Barroso, né? Foi no RESP 97229, referente à eleição de 2016. Deixa eu ver qual é. De Sete Lagoas, Minas Gerais. O caso, basicamente, era o seguinte: o contorno fático era o seguinte: no dia 27 de setembro, né, pouco antes da eleição, um jornal da localidade, que nem era o principal meio de comunicação daquela localidade, Sete Lagoas, publicou uma foto de 3 pessoas mortas, né, na frente, e a notícia era que o determinado candidato, que ficou em segundo lugar nas eleições, em todas as pesquisas ele vinha se colocando em segundo lugar, e que esse candidato tinha sido condenado por homicídio. E ele entrou na justiça e a chapa principal, veja bem, ele foi o segundo colocado, ele não foi o primeiro colocado, ele foi o segundo colocado, ele não pediu direito de resposta, ele não pediu retirada da propaganda. Mas quando ele perdeu a eleição, ele entrou com uma AIGE. Sim. E aí ele entrou com uma AIGE alegando abuso do poder no uso da mídia e abuso de poder econômico também. Sim. E foi a primeira chapa, a chapa vencedora, foi cassada em primeira instância, confirmada no TRE. Isso gerou, inclusive, a renúncia do candidato a prefeito, do prefeito, inclusive. O prefeito vencedor nas eleições, com mais de 16 mil votos de diferentes, 16, assim, uma votação absurda de uma para outra. Ele renunciou à eleição por conta desse processo, porque ele foi cassado, aplicada a pena de inelegibilidade, enfim. E o tribunal, o TSE, analisando todo o contexto, que se eu for falar aqui, a gente vai perder a live inteira, até porque tem mais de 68 páginas o acordo, né? Mas eu acho importante a gente falar o que esse acordo traz, que eu acho que é um divisor de águas para a gente no direito eleitoral. Ele diz assim, ó, a crítica política, ainda que veemente, exaltada de caráter sensacionalista, porque foi considerada sensacionalista, até porque o fato ocorreu, o fato não era mentira, ele realmente foi condenado, estava respondendo pelo processo, só que essa condenação havia ocorrido 16 anos antes daquele pleito, a informação já tinha sido veiculada em 2 eleições anteriores, na eleição de 2012 e na eleição de 2014, então não era de desconhecimento de ninguém. Só que o jornalista, aconteceu exatamente isso daí, ele, por ter uma foto com o primeiro colocado, foi como se ele fosse apoiador da campanha Sim, fizeram vínculo subjetivo dele com o candidato, né? Porque... Exato. O que, aliás, não é proibido, né? Porque aí é o direito dele apoiar quem quer que ele seja. Sim. Enfim, mas foi usado como elemento de prova para configurar um abuso, né? E outro fato que gerou no acordo foi o acordo que cassou e confirmou a sentença de cassação, foi o fato do jornal não informar que ele havia sido condenado por homicídio, mas na modalidade culposa, não na modalidade dolosa. Ou seja, controlou-se, inclusive, a forma técnica de jornalista nessa área eleitoral, que eu acho que descabe, não tem o menor sentido a justiça eleitoral vir fazer uma... Então, o ministro Barroso, num excelente posicionamento, ele fala que a crítica política, ainda que veemente, exaltada, de caráter sensacionalista, é peça fundamental à democracia e às eleições, tendo em vista que oferece aos eleitores a capacidade de analisar de forma mais informada os candidatos que participam da disputa a partir de dados sobre seu caráter, sua trajetória,
seus defeitos e pontos fracos. É por isso que a propaganda negativa se encontra no núcleo do direito de liberdade de expressão. E mais à frente ele fala que a crítica política, contudo, não confere carta branca para a distorção de informações. Claramente está em jogo, no caso, o conflito entre as liberdades de expressão e a informação e a desinformação, popularmente chamada de fake news. A divulgação de informações manifestamente falsas, deliberadamente criadas para enganar, especialmente por meio das redes sociais, tem sido de grande preocupação na Justiça Eleitoral. Tal apreensão é fundada diante dos riscos de que tais notícias venham a se disseminar em curto período de tempo e influenciar indevidamente o resultado da eleição. Então, o que ele fez? Ele considerou que a crítica foi sensacionalista, que o jornal, de fato, ultrapassou os limites desejáveis, mas ele trouxe para o contexto fático. Sim. E ele viu que mesmo aquilo ali, naquele momento, ele não resultou em nenhum prejuízo para o processo eleitoral. Nenhum. E aí ele afastou a cassação e afastou a inelegibilidade. Nós temos um problema aí, temos dois problemas. Um é o controle da informação, né? Como você muito bem colocou, que é terrível, né? Você não tem que... Nesse caso, você controlar a informação de que um candidato foi condenado mesmo há 20 anos atrás por um homicídio, ele não tem direito a esquecimento nesse assunto. Ele é um candidato, é interessante para a população saber. Alguns eleitores podem até achar até ótimo. Não, foi legítima defesa, foi isso, foi aquilo, ele é um cara, sei lá. Né? Então, sim, mas no mínimo ele tem que ser avaliado. O segundo caso gravíssimo, que aí é um problema que, né, a gente não vai poder debater aqui, que refugiria ao objeto, a gente levaria 2 lives também, que é a questão da banalização das cassações. As pessoas, né, infelizmente, e o TSE, quando ele dá recados, isso é sempre muito bom para a gente que milita em eleitoral, porque isso permeia os outros tribunais e o juiz. Não garante, mas dá um efeito desanimador. Dá um norte, né? Porque quando você caça um candidato, por qualquer motivo que seja, não estou dizendo que os candidatos não têm que ser caçados, tá? Se houver motivo e for inevitável, tem que ser. Mas num caso desse, por exemplo, eu não consigo nem a gravidade para decidir uma eleição de uma matéria, né? E normalmente não tá delimitado no acordo, diz o fato é grave o suficiente e beneficiou o adversário, caso. Quando você caça um candidato, você está afastando todos os votos contrários e favoráveis. Você está tirando o debate do mundo político, vamos dizer assim, e levando para o mundo jurídico. Né? Você está dizendo, eleitores, o que vocês decidiram e debateram não vale, porque aqui tem uma falha grave, e tem que acontecer, tem uma falha grave, então eu preciso caçar esse candidato e anular a eleição. Né? E ter outra eleição, cargo majoritário hoje em dia, tem outra eleição. É como se você restartasse o sistema. O processo falhou. Na verdade, quando a gente comemora o controle da cassação, eu gosto de dizer que quando você caça, e volto a dizer, se foi inevitável, não tem jeito. Mas o processo eleitoral falhou. Você deixou chegar ao final e vencer, às vezes por motivos inevitáveis, não é uma culpa, não estou fazendo juízo de culpa da justiça. Você deixou chegar ao final por motivos inevitáveis um candidato que não poderia ser eleito. Isso é uma falha do processo que tem que ser consertada, mas isso é exceção. Né? Vira uma banalização, ainda mais por um motivo tão banal para manter o mesmo trocadilho. O TSE, ele há muitos anos ele mantém essa jurisprudência de liberdade, mas isso oscila. O TSE, a composição dele, a gente sabe que ela é rotativa, né? E é muito bom isso, não vai uma crítica, um elogio, mas isso, pessoas têm entendimentos, né? Juízes, ministros, e acabam impregnando o tribunal, no bom sentido, dos seus conhecimentos e entendimentos. Mas o tribunal tem uma jurisprudência que às vezes oscila, mas a jurisprudência de liberdade, a crítica, ainda que ácida, né? Desde que não seja inverídica, né? Desde que não busque trazer no eleitor uma ideia falsa da situação, mas o tribunal tem essa tendência de aceitar essa crítica. E com o ministro Barroso na presidência, com a atual composição, isso tem ficado, como você falou muito bem, muito mais claro novamente, vamos dizer assim. Houve uma época, né, da presidente Dilma, que o tribunal adotou na eleição da presidente Dilma, na segunda eleição, na reeleição, o tribunal adotou uma jurisprudência que eu não gosto da teoria, que a propaganda tem que ser propositiva. Isso não existe. Então, vedou, houve um acordo, isso foi um marco, foi até bom, né? Não vamos entrar nesse mérito, entre as partes, para anular, esquecer os outros processos,
estávamos então no segundo turno, e Dilma e Aécio, e fez um acordo para se esquecer os processos, ambos abriram mão de todos os processos, porque a justiça estava inundada de processos, mas que dali para frente as propagandas seriam propositivas. Foi um período de muita crítica, né, de muito ataque. Eu não acho que a justiça tem que controlar isso. Não acho, não acredito, não consigo conceber essa teoria. Respeito, né, é uma discussão acadêmica, mas a propaganda não tem que ser propositiva. Eu gostaria que fosse. Né, você gostaria? Os ministros que decidiram assim gostariam, mas a propaganda, ela se destina a conseguir votos. E você criticar o adversário não é propositivo, mas é do jogo político. Eu não posso retirar isso e controlar. É um tipo de marketing. Paciência, infelizmente. Às vezes as campanhas estão se reduzindo a isso, mas se tem alguém que sabe o que o eleitor quer ouvir, é o marqueteiro. Talvez o problema esteja novamente, como eu digo, no receptor. Né? Porque a partir do momento que o eleitor começar a exigir proposições e não votar em quem só critica o adversário, que me parece também óbvio, porque se eu só critico, eu não sei fazer nada. Eu só sei criticar. E para administrar, criticar não serve. Né? Então eu tenho que ter proposições também. Mas isso é um controle do eleitor. Não cabe a justiça controlar de maneira nenhuma esse tipo de informação. Acho que aí a gente entra num terreno perigoso, porque quando você controla a informação em uma eleição, você controla o resultado da eleição. Isso é mais perigoso que um controle normal de informação, vamos dizer assim, no dia a dia. Até porque a eleição é rápida, a propaganda é curta no Brasil. Né? Então a gente, infelizmente, esse controle eu não acho que seja saudável. Né? Agora, a gente tem que controlar... Já era curto, né? Já era curta, cada vez mais curta. 45 dias é mais curto. Cada vez mais curta, com propaganda. É difícil você conseguir um julgamento rápido para resolver. Curta, tutelado demais, né? Tudo não pode, o candidato fica enlouquecido ligando, você sabe disso, né? Tem uma advocacia eleitoral atuante. A gente fica respondendo consulta o tempo todo, de colegas ou de advogados. Né? Ontem mesmo um colega me ligou, querendo saber o que podia ser um colega advogado, porque as pessoas ficam numa sombra, às vezes, né? Do que pode e o que não pode, porque é muita proibição, é muito não pode. Não deveria ser assim, né? Deveria se controlar só os excessos, os abusos. O uso deveria ser mais livre, né? Ainda mais agora com teto de campanha. Não vejo motivo para controlar um adesivo de carro em meio metro quadrado. Acho beiro ridículo. Né? Sai os funcionários, ajuda até o juiz na rua com uma régua. Eu vejo isso, me dá um... E as pessoas acho que estão fortalecendo a democracia. Por exemplo, outdoor, para usar um exemplo clássico. Ele foi proibido na campanha porque encarecia, etc, etc. Agora nós temos um limite de teto. Se eu quero gastar tudo na minha campanha com outdoor, não vejo mais fundamento jurídico para proibir, a gente continua proibindo. Eu também acho. Se eu quero gastar tudo com adesivo de carro, desde que eu não extrapole. Agora que nós temos um critério objetivo de valor, essas proibições perdem um sentido. Eu ficar medindo com régua o adesivo do carro é ridículo. Né? Mas é o nosso modelo, está na lei, não estou dizendo para ninguém botar um outdoor, pelo amor de Deus. Né? É proibido, vai ser punido. Então, mas é uma crítica de academia, né? Sim, academia, isso. O processo eleitoral a partir do momento... Sim, o processo eleitoral é muito vivo, né? Sim, é como o salário da gente. Né? Se eu tenho um limite disso. Eu gasto naquilo que eu acho importante para mim. E aí... Só que a gente está caminhando na contramão. Para a eleição é assim, né? A gente está caminhando na contramão. Isso é um outro tema que eu me debruço um pouco também, que é você controlar demais o gasto, porque agora a verba é pública. Né? Isso é muito perigoso. Né? Isso tem um viés eu sempre falo isso, tem um viés de comprometimento da democracia também. Mas, enfim, isso é outro tema, não dá pra gente ir para ele, senão a gente ficaria mais algumas horas aqui. Eu entrando rapidamente nesse último ponto, que eu acho o último não, mas um dos mais importantes, é porque a gente tem um tempo de hora, né? O Instagram tem essa... Ele tomba a gente. Eu fico olhando aqui pra cima pra ver se não começa aquele cronômetro que me deixa nervosíssimo quando já é. Mas eu não queria terminar sem pontuar algumas coisas, que vou pontuar rapidamente, que eu acho um problema que aí para o eleitoral eu acho gravíssimo. Gravíssimo. E no mundo inteiro tem acontecido. Que é vou anotar o nome deles aqui em algum lugar. O Miriam Matthews e o Christopher Paul escreveram sobre isso, e isso tomou proporções no mundo, porque é um estudo interessante. Eu vou traduzir já para português. Eles chamam de mangueira das falsidades. Mangueira no sentido de mangueira de bombeiro, tá? Porque lá a palavra se diz expressamente para isso. Aqui no Brasil poderia confundir, ainda mais no direito que tem o fruto das árvores proibidas. Não é isso. É mangueira das falsidades, que é o sentido de uma inundação de informações falsas. Isso é um risco grave. E eles começaram a analisar isso, escreveram pelo menos sobre isso, no caso do Putin, na invasão da Crimeia, quando ficou muito claro o Putin, todos diziam, os jornais e a imprensa especializada, que era uma invasão de militares russos na Crimeia, querendo anexar a Ucrânia, querendo anexar, invadindo pela Crimeia.
E ele, usando, segundo o estudo deles, usando uma campanha de desinformação em massa, né, dizia que aquilo eram milícias independentes, que ele não tinha nada com aquilo. Então, assim, criou-se uma desinformação, uma confusão, onde todo mundo dizia que era e ele inundava, principalmente, né, a região dele e a quem interessava politicamente, o mundo inteiro também, lógico, né, com uma desinformação. E aí eles apresentam alguns critérios interessantes, que as informações são desconectadas, pouco ou nenhuma verdade e difícil de checar. Isso é um fato grave, e eles trazem 4 características, né, traduzindo também livremente, tá? Me perdoem a tradução livre, o artigo está disponível online, quem quiser, na internet. Eles trazem 4 características importantes que eu acho que fazem muito efeito na eleição. Grande quantidade e múltiplas plataformas. Rápida, contínua e repetitiva. Sem compromisso com a realidade e sem compromisso com a consistência. Então, assim, é aquela inundação de desinformação que a pessoa fica achando que aquilo é verdade. E tem um objetivo. No caso, lá eram objetivos políticos em relação à Ucrânia, à Crimeia. Numa eleição, o objetivo é se fazer o melhor candidato ou destruir um candidato que está potencialmente apto a vencer. A gente viu isso, né? Os estudiosos viram isso na eleição de Trump de maneira muito sistemática, como você começou falando, né? E também no Brexit, né? Na separação do Reino Unido, onde inundou-se o Reino Unido de informações tidas como falsas que influenciaram, segundo os estudiosos, no resultado do Brexit. Então, assim, esse tipo e tem outros desdobramentos, né, de fake news, né, que um chama agora de guerra híbrida, que é outro problema, envolve movimentos de rua também. Então, assim, tem muitos desdobramentos, né, sérios, mas esse da mangueira das falsidades, para a eleição, é um caso grave. Por quê? Porque muitas vezes ela pode definir o resultado da eleição e pode ter forças até externas, como se tem a denúncia nos Estados Unidos de que isso seria não há controle, né? São países do leste europeu pequenos, países do leste europeu pequenos que mandam para o país, né? Enfim. Mas isso tem que ser controlado de que maneira? Também com tecnologia. Né? Se eu tenho um robô que faz a desinformação, eu posso ter um robô que cheque tão rápido quanto, porque só um robô vai conseguir fazer, indícios de que aquela informação é falsa. E aí ela vem de um outro país, sistematicamente, né? A mesma pessoa postando, a mesma pessoa, o robô, né? Uma pessoa fingindo ser uma pessoa, sistematicamente a mesma coisa, o mesmo assunto. Ela começa um assunto do qual ela nunca falou, estou usando dicas que os especialistas usam, né? Ela começa um assunto que ela nunca falou, num período que a interessa. Então, uma pessoa que não fala de política, um site, né, do exterior, de repente ele começa a inundar o Brasil de informações sobre um candidato. Peraí, o sistema tem como detectar isso e averiguar. São os checadores, né, que não é o governo, não é... do comportamento naquele momento. Isso, um comportamento atípico. Mas, outro indício, o site usa uma denominação que faz confundir com o site oficial. Então, a pessoa olha, você clica e fala, esse site aqui é o jornal tal, né? E aí você parece, mas quando você vai ver com cuidado, não é. Não é Jornal do Brasil, por exemplo, para falar de um jornal antigo. É Jornal do Brasil com Z, por exemplo. Muito rápido. É a velocidade da informação. Rápidas. Isso. Coisa assim, de 2 segundos que seria humanamente impossível. São robôs mesmo. Sim, milhares, né? Milhares de informações. São milhares de informações. Isso é possível controlar, e eu acho que é o que o TSE tem buscado com as grandes mídias, né? Com as próprias plataformas. Sim, e aí você já entrou numa das soluções que eu acho para tentar colocar, e a gente fica para o debate, né, nos minutos que faltam, que senão só apresenta o problema, né? Uma vez estava me pergunta qual a solução fácil. Eu só pego esses temas, né, que eu gosto, que influenciam na democracia. E aí me perguntaram no congresso, mas professor, qual a solução fácil? Não tem. Vou responder a mesma coisa, não tem. Se tivesse solução fácil, não estávamos aqui debatendo. O mundo não estava se debruçando sobre isso, né? Não tem solução fácil. Eu acho que algumas soluções podem ajudar. Primeiro, a gente já falou, educação crítica. O receptor precisa estar preparado, senão vira uma tutela. E quando o Estado vai tutelar a informação, nunca deu certo, não vai dar agora, né? Comprometimento das empresas, como você falou. Isso é importantíssimo. As empresas, durante um período, passaram um período de negação. Não tenho como controlar. Só que a própria população, o próprio olhar negativo sobre essas empresas, agora, para ficar no exemplo dessa semana, o boicote atualmente foi feito ao Facebook.
anunciantes bilionários retiraram os anúncios do Facebook porque ele não se comprometia com o discurso do ódio, em retirar páginas do discurso do ódio. Isso é uma forma de filtrar, retirar, ou dizer, essa informação ela está incompleta, né? Não é bem assim, tem que ter algum controle. Um dos mais salutares nesse assunto de eleição, seguir o dinheiro, que é um termo que se usa para achar a máfia, né? Um termo que vem dos Estados Unidos, e a portuguesada é seguir o dinheiro, porque tem dinheiro envolvido, não é mais uma coisa feita no quintal de casa, e isso também é controlável, também tem que ser averiguado, mas o que compromete a democracia, a fake news perigosa, potencialmente mais perigosa, ela tem muito dinheiro envolvido, até porque as pessoas estão se profissionalizando, abuso do poder econômico, que pode gerar cassação, e você filtrando e achando esse dinheiro, você vai achar o abusador, você vai achar quem financiou, até dinheiro internacional, que é proibido numa eleição, né, dinheiro de outros países, a gente sabe disso. Informação, cada vez mais informação. Informação se combate com informação, e não com retirada de informação. Né? Limitar e controlar não funciona. A semana seria o centenário de Castelinho, né, que chamava, é um jornalista, e muito bom, tem uma biografia excelente, e o censor, para quem, acho que todo mundo sabe disso, o censor chegava no jornal para ler o jornal antes da hora. E ele é um jornalista político dos mais famosos, dos mais respeitados do Brasil, até pela ditadura. E no dia que acabou, que a ditadura estava, né, já cambaleando, chegou o censor no jornal, isso, nós estou falando de Getúlio. Chegou o censor no jornal para ler o jornal, porque ele lia antes para liberar, né, de madrugada. E o Castelo disse, não, hoje você não vai ler jornal, se quiser ler, vai comprar na banca. O censor pegou a roupa, disse, eu vou, mas eu volto. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele voltou realmente depois, né? Não ele, mas outro censor, que a gente não pode aceitar abrir mão da nossa liberdade por censura prévia de qualquer órgão que seja. Não é. As melhores intenções não se justificam quando a gente está falando em liberdade de informação, principalmente. Sem informação a gente não faz nada de correto. A gente não consegue escolher, a gente não consegue guiar a nossa vida de maneira correta. A desinformação existe, é perniciosa para o processo democrático, é perniciosa para a gente, mas o receptor tem que se educar e estudar para saber o que é desinformação e se proteger dela. O caminho é difícil, é demorado, mas os aparatos de tecnologia e o Estado, mas principalmente a educação, acho que vão solucionar essa questão. Eu não queria finalizar sem dar essa solução, porque senão fica só o problema. E acho que daqui a pouco a gente pode ser interrompido. Queria agradecer a você, agradecer a todo mundo que participou. Mais uma vez, obrigado. Então, Rafael, eu vou só passar aqui 2 comentários que foram feitos, agradecer muito a presença também do nosso presidente, da nossa 12ª subseção que nos acompanha, e do Dr. Ricardo Alberto Pereira, do TRE do Rio de Janeiro, nos acompanha e fez uma colocação, dizendo o seguinte: a crítica é válida se mencionar fato verdadeiro. O que costuma bater às portas dos tribunais são as questões relativas à veracidade dos fatos citados. É aquilo que a gente realmente comentou, né? Sim, a crítica, por mais que ácida, é válida. O que a gente não pode permitir é que... eu penso, pelo menos, que a forma mais eficaz de controlar esse tipo de crítica... Porque, na verdade, crítica é crítica. E ela deve existir. Até porque se a gente se a gente perder a capacidade de criticar, a gente perde a capacidade de escolha também, porque a gente vai só receber. Então, eu acho que a crítica é válida. O que a gente tem que, na verdade, é combater o crime. É quando essa crítica passa de crítica para crime. Porque a gente tem isso também. E quando, quando ela não é uma crítica, ela se baseia em fatos falsos. Aí nós estamos falando da fake news. Né? O problema é quando se controla a crítica, e acontece. Não é uma crítica injusta, nem uma crítica dizendo, os tribunais são assim, são assados. Não é isso. Acontece. Todo mundo erra, né? E acontece. A gente tem períodos, às vezes, onde o direito eleitoral, não estou falando do Rio, estou falando do Brasil como um todo, e alguns lugares, que, até hoje, que controlam a crítica, né? Eu já fui despachar um processo uma vez, há muitos anos, e o desembargador, na época, né, falou, doutor, é verdadeiro, porque a gente levou a certidão, mas ofende, né? Vamos tirar. Quer dizer, eu tive que ir ao TSE para conseguir. É ruim, mas é um erro, não é uma crítica pessoal ao tribunal. Sim. Infelizmente, já começou esse cronômetro com 27 segundos aqui. Agradecer o comentário da Marcela Carvalhais, que é membro da nossa comissão, que fala também que concorda com os nossos posicionamentos e está aí, dizer que a nossa live vai ficar salva.
dizer que temos um amplo calendário de lives. Amanhã estaremos com o doutor Luiz Paulo Viveiros de Castro para falar sobre registro e a reforma, e te agradecer mais uma vez pela gentileza de ter aceitado o nosso